Palmeiras, que pode faturar dinheiro do Fulham, clube que está vendendo Andréas Pereira. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre dê tempo de pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Palmeiras, um membro importante do COF, Conselho de Orientação Fiscal, virou alvo de investigação da Polícia Federal. Ele é acusado de participação no crime organizado na maior facção criminosa do país, o primeiro comando da capital. Eu me refiro a João Carlos Falbo Mansur, que foi eleito como o cara com mais votos na última eleição do COF. Ele, inclusive, é um dos apoiadores de Leila Pereira, bem próximo à presidente Alviverde. A empresa do João Carlos Falbo Mansur, a REAG, foi alvo de uma investigação nessa quinta-feira. Inclusive, a Polícia Federal esteve por lá com mandado de busca e apreensão. A suspeita é de que a empresa dele, que trabalha com investimentos, estaria apoiando e ajudando o crime organizado na lavagem de dinheiro. Importante contar que a REAG foi fundada em 2013 e é hoje a maior gestora independente do Brasil, com 299 bilhões sob gestão de pessoas físicas. E o João é justamente o criador, o fundador dessa empresa. Palmeiras ainda não se manifestou sobre essa situação, mas se a investigação for adiante e ficar comprovada qualquer participação dele, a tendência é que ele seja excluído do COF e, por consequência, também do membro vai deixar de ser membro do Conselho Deliberativo Alviverde. Só para completar em relação ao Verdão, é registrar que Flaco Lopes foi convocado para a seleção argentina. Vai ser uma das novidades da seleção, que disputa ainda mais 2 partidas nas eliminatórias para a Copa. Sobre Andréas Pereira, para te explicar por que o meio-campista ainda não foi anunciado como reforço do Palmeiras, levando em consideração que Verdão e Fulham já haviam chegado a um acordo desde terça-feira. Não há problema algum. O Andréas Pereira pediu mais alguns dias ao Palmeiras para cuidar da sua mudança definitiva de Londres para São Paulo. Ele está há bastante tempo por lá e está tocando uma mudança bastante significativa. Palmeiras entendeu, até porque não poderia utilizá-lo no clássico de domingo contra o Corinthians. A apresentação vai acontecer a qualquer momento e a estreia do Andréas Pereira vai ser preparada para que ele esteja à disposição para os confrontos contra o River Plate na Libertadores da América depois da data FIFA. É possível que enquanto você esteja assistindo a esse vídeo, o Andréas Pereira já tenha até desembarcado em São Paulo. A previsão é de que ele chegue nessa quinta-feira, ainda sem horário confirmado. O Andréas não foi relacionado para o jogo do Fulham, como já não havia acontecido no final de semana. Ele já passou, inclusive, por exames médicos para se tornar reforço do Palmeiras, operação de 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais fixos, a mais 2 milhões de euros em bônus. Negócio, do ponto de vista financeiro, espetacular. O Palmeiras quase contratou o Andréas Pereira em janeiro, pagando muito mais. A oferta era de 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Isso significa que o Palmeiras está comprando o mesmo jogador 6 meses depois pela metade do preço. Andréas Pereira, que pode fazer a função de um Richard Rios ou até jogar um pouco mais avançado como um camisa 10. Só para completar um bastidor, o Andréas Pereira aceitou jogar no Palmeiras porque está convencido de que se fizer sucesso por aqui, vai ter seu caminho facilitado rumo à seleção brasileira. No Fulham, ele teria mais dificuldades de chamar a atenção de Carlo Ancelotti. Palmeiras, que pode ganhar dinheiro com o Fulham. Aí você deve estar pensando, o Nicola ficou louco de vez. O Palmeiras acaba de comprar o Andréas Pereira do Fulham e é o Palmeiras quem vai receber dinheiro do clube inglês? Calma. Com a saída do Andréas Pereira, o Fulham pretende utilizar essa vaga com a contratação de um ex-palmeirense. Trata-se de Kevin, jogador de destaque do Shakhtar Donetsk. Negócio que pode girar na casa dos 40 milhões de euros. O Palmeiras tem direito a 10% do valor de qualquer negociação do Kevin, ou seja, se o acordo for fechado entre os clubes, o Palmeiras fica com 10 milhões de euros ou 25 milhões de reais. E essa parte apenas pelo direito econômico. O Palmeiras ainda ficaria com um percentual do mecanismo de solidariedade por ter formado o jogador. Só para completar, é importante registrar que o Andréas Pereira foi comprado por 10 milhões de euros. Se o Palmeiras tiver 4 milhões de euros vindos por conta do Kevin, isso significa que o Verdão gastaria apenas 6 milhões de euros com a compra de Andréas Pereira. Só para fechar sobre o Palmeiras, uma informação curiosa. João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base, conquistou nessa terça-feira seu 18º título importante nacional à frente das categorias de base do Verdão no período de 10 anos. Quando eu falo em título importante, eu me refiro a Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa.
Apenas as categorias sub-17 e sub-20 têm esses torneios. E o Palmeiras ganhou em 10 anos 18 taças. Só para você entender o tamanho dessas 18 taças, é importante contar que o segundo time, ou os segundos times que mais ganharam depois do Palmeiras foram Flamengo e São Paulo, com 9 taças cada. O Internacional faturou 5 títulos dessas competições que eu citei nos últimos 10 anos. O Fluminense ficou com 4 taças, Galo, Cruzeiro e Vasco 3 taças cada. Já os outros rivais do Palmeiras, o Corinthians não faturou nenhum título e o Santos ganhou apenas uma taça. Porque é o seguinte, meus amigos, resolvida a parada, Palmeiras vai dar de entrada lá os 12 milhões para a equipe do Fulham, depois ainda vai ter um mirradinho dos chamados bônus, que podem chegar até 15 e tal, mas aí são outras conversas, tem luvas diluídas, enfim. Palmeiras pagou muito mais barato do que a realidade do começo do ano, tá certo? São esses valores, inclusive, checados também pelo pessoal do Nosso Palestra, tá? Os pioneiros e que deram este furo de reportagem. Um abraço pro pessoal do Nosso Palestra, que fez um excelente trabalho na divulgação dessa informação. Eles estão, ó, com tudo documentados, tá certo? Inclusive, né, não só eles, mas aí depois todo mundo conseguiu alguns acessos, vem pra cá, vem pra lá. Nesta quarta-feira, Andreas Pereira finalizou a última burocracia que faltava, o exame médico supervisionado pelo Palmeiras lá na Inglaterra, para que ele pudesse, nesta quinta, estar no Brasil e se apresentar ao Verdão. Tá? A expectativa é que o anúncio oficial do Palmeiras, a tal da perfumaria, porque aí o cara vai gravar vídeo, vai tirar foto, aí vai ficar aquela brincadeirinha na rede social, bom, aquela coisa arada toda que agita este mundo virtual, será feito a partir desta quinta-feira. Mas o que importa é o contrato assinado. Tá lá, virtualmente, que é o que vale, que vai pra FIFA, pra tudo isso resolvido, a partir da aprovação do exame médico desta quarta-feira. Então, Andreas Pereira assina com o Palmeiras a princípio por 4 anos, mais um, tá certo? Que é o padrão de contrato que o Palmeiras tem feito. Então, aquela burocracia que resolve, beleza. Agora outra pergunta, vai dar tempo de estrear no jogo que vale mesmo? Que é um jogo que muda patamar? Abel, pare de ficar tentando diminuir o Corinthians e perder pro Corinthians. Aí é legal trocar uma vitória num clássico pra ser campeão, é lógico, ninguém é bobo, Abel. Se você falar pra qualquer um, olha, você prefere ganhar do Corinthians ou ser campeão da Libertadores? É claro que qualquer um vai responder campeão da Libertadores. Mas, Abel, não tire de contexto a importância desse jogo, em que também ganhar do Corinthians, em que também voltar a entrar com afinco nesse tipo de clássico, vá fazer com que grande parte deste elenco, que não é campeão com a camisa do Palmeiras, aprenda a sentir esse tipo de casca que ganhar clássico gera esse tipo de informação e esse tipo de administração psicológica para aprender a chegar lá na frente e quando ter uma final de Libertadores à disposição, cravar um 4º título sonhado. E no domingo seria um baita cenário perfeito para esse cartão de visitas chamado Andreas Pereira. Imagina o cara, já chega, pede pra jogar, mete um gol no clássico, mete um passe pra gol, Palmeiras ganha do Corinthians, um Corinthians que tá com a cabeça na Copa do Brasil, com desfalques importantes, Memphis fora, Yuri Alberto fora, Garro que vai ser dúvida, né, Martínez também não joga, uma série de problemas. É a chance do Palmeiras devolver a dolorosa eliminação na Copa do Brasil nas oitavas de final e também a própria derrota no Campeonato Paulista, né, que o Palmeiras perdeu em casa e depois a perda do título lá em Itaquera naquele empate em 0-0. Então, Abel, é a chance de ter um cara num jogo desse. Mas aí, entre a minha vontade e o que eu faria, que era correr atrás dessa documentação realizada até a próxima sexta-feira, vem a verdade. A verdade é que questionei aqueles que me abastecem em relação a informações do Palmeiras nas últimas horas e a resposta foi chance remota. Muito remota. Vamos colocar de 0 a 100, 5% de Andreas Pereira jogar no próximo domingo. Primeiro, justamente pela logística do jogador viajar para o Brasil nesta quinta-feira e ter poucas atividades com o Palmeiras. Segundo, também pela logística da CBF de entrar no BID, geralmente demora de cerca de 48 a 72 horas, a não ser que você mande uma documentação com uma pré-avaliação, o que não aconteceu neste caso do Andreas Pereira. E em terceiro lugar,
O Palmeiras também não tem pressa, como foi o Vitor Roque, que chegou no laço ali na última janela de transferências, em que tinha já logo de cara a semifinal do Paulista contra o São Paulo, o Palmeiras correu ali contra o tempo. Diferente disso, o Andréas Pereira tem data FIFA na próxima semana para chegar, para se ambientar e, claro, se entrosar nas atividades. Até porque ele está sem ritmo de jogo, estava fora do Fulham justamente por causa da negociação em curso com o Palmeiras, então ele pediu para não jogar, o Fulham também segurou e, portanto, ele precisa readquirir para esta nova temporada europeia, que no caso é a nossa metade de temporada aqui na América do Sul, para ele é o início de temporada, o chamado ritmo de jogo. Então, como a chance no domingo é remota, tá, do André jogar, respondo para vocês a data e hora em que Andréas Pereira, pela primeira vez, vai estrear com a camisa alviverde. Jogador que chega pronto para jogar, para ser titular. Não tem que escalar coisa nenhuma de montanha. Então a data, anote aí. Palmeiras e Internacional é o jogo. 13 de setembro, depois da data FIFA, depois das atividades, do cara chegar, se ambientar no clube, 6h30 da tarde, Allianz Parque. Vai estrear com a torcida do Palmeiras, com, obviamente, promoção para ter estádio lotado e num jogo em que o Palmeiras, claro, se conseguir essa bela vitória contra o Corinthians, pode continuar nessa caminhada cabeça a cabeça com o Flamengo na briga pelo título brasileiro. Então, o Palmeiras planeja ter estes dias para trabalhar o Andréas, para entender o jogador, para ver como é que tá o ritmo dele e, claro, não forçá-lo no final de semana no jogo de alto risco. Eu penso diferente. Para mim, Andréas, chegou, tá pronto, vai pro jogo, pelo menos fica no banco. Porque seria uma grande arma e um grande cara para mudar um cenário de uma partida que vai ser de alto risco. Mas, como o Palmeiras a gente sabe que é sempre mais pés no chão, sempre um pouquinho mais devagar, quase parando, então a data daquele com que eu conversei é 95%, 13 de setembro, Palmeiras e Inter, Allianz Parque, 6h30 da tarde, num sábado, tá certo? Então, vamos aguardar até lá. Se tiver um milagre nesse final de semana, vou ficar muito surpreendido e vou ficar muito feliz. Mas a tendência mesmo é no dia 13 de setembro. Agora, já que falamos de Andréas e surgiu nessas últimas horas, na outra informação, plantando fake news por aí, que adora plantar uma fake news e tudo mais, mas tudo bem, né? Cada um tem o seu jeito, mas não tem uns caras aí que às vezes estão precisando de mais mídia do que acham que tem. E aí ficam colocando essas situações. Mas, meus amigos, Gabriel Jesus, primeiro lugar, a primeira resposta, ainda nem apto clinicamente a jogar está. Gabriel Jesus está em recuperação de uma lesão de joelho sofrida em janeiro. Só deve voltar oficialmente aos gramados no Arsenal a partir de outubro. Pelo menos é a previsão do técnico Mikel Arteta. Tá? Ele, inclusive, falou a respeito disso na última entrevista coletiva, em que enxerga muito bem feito o processo do Gabriel, que está cumprindo as etapas, que não tem muita pressa, que quer ver o jogador bem. Ou seja, espera-se pelo menos mais um mês nas atividades, porque ele foi liberado agora. Foi liberado nesse final de semana a voltar a treinar com bola, com os companheiros. Então, demanda um tempo, demanda o cara voltar a ter confiança, a própria questão muscular, ter um novo reequilíbrio, um jogador ter o ritmo de jogo, enfim, questão física, são vários aspectos a serem traçados para que o jogador volte a ter condição e nem só de voltar a entrar em campo. Isso demora também alguns meses pós uma estreia, né? Porque uma coisa é ritmo de treino, outra coisa é ritmo de jogo. Então, o Gabriel Jesus ainda tem alguns degraus a percorrer para voltar à plenitude. Segundo ponto, contrato até 2027 com multa rescisória de 45 milhões de euros. Portanto, um jogador ainda valorizado e que o próprio técnico do Arsenal conta com ele para ser a opção ao Gyökeres, que acabou de chegar. Tá bom? O Arsenal buscou o Gyökeres porque ele não tinha certeza de quando voltaria esse ano o Gabriel Jesus e, claro, até pela idade. O Gyökeres é mais novo, o Gabriel Jesus ainda, mesmo um cara jovem, tem 28 anos, então são diferenças. E em questão de idade, tem uma transição a ser feita, mas que não vai ser, segundo as informações agora. O Palmeiras até buscou o Gabriel Jesus, mas no ano passado, tá? No ano passado, quando ele veio aqui nas instalações fazer parte da pré-temporada dele, foram 2 abordagens do Palmeiras ao Gabriel. Ele falou, por mim, tudo bem, eu volto. Se o Arsenal me liberar, se o Arsenal abrir negociação com vocês, eu volto. O problema não é salário. Eu tenho vontade, quero estar ainda numa plenitude boa para entregar
um bom desempenho ao Palmeiras, mas a questão é que tem um Arsenal que não faz negócio a não ser venda. Ele tem multa de 45 milhões e uma negociação por ele, se não for pela multa, no mínimo, com quem eu conversei, giraria em torno ainda de 30 a 35 milhões de euros. E ele, Gabriel Jesus, ainda tem uma certa vontade de ter pelo menos mais 1, 2 temporadas na Europa. Então isso inviabiliza nesse momento, a não ser que o Arsenal ou qualquer outra proposta de Europa que ele tenha essa vontade de permanecer, não chegue àquilo que o Palmeiras pode ofertar, que sim, Palmeiras é a prioridade do Gabriel Jesus numa volta ao Brasil. Ele vai bater na porta do Palmeiras mesmo que 20 clubes façam proposta à frente. Ele vai virar para o Palmeiras e falar, ó, tenho essas 20 propostas aqui. Se vocês cobrirem ou igualarem, eu fico aqui com vocês. Isso é informação. Agora, não é para este momento. Não se cogitou agora, nesta última janela, o Gabriel Jesus. Haja vista que ele é um jogador ainda em recuperação de lesão. Tá certo? Então, vamos aguardar com muita calma. Não fiquem criando clima, não fiquem criando expectativa onde não existe. Tem vários fatores. Acabem com essa história do Gabriel Jesus, tá certo? A não ser que vamos hipotecar, vamos colocar numa hipótese aqui um cenário de que o Palmeiras no fim do ano venda o Flaco Lopes, pegue uma baita grana e aí ele chega no Arsenal e faz a proposta lá igual a do Vitor Roque, 30 milhões. E aí se o Arsenal aceitar essa proposta no final do ano, é um outro cenário e uma outra conversa. Agora, na benevolência, vem pra cá, não te quero e etc e tal, isso não tem. Até porque o Arteta espera contar com o Gabriel Jesus pelo menos até o fim desta temporada 25-26 na Inglaterra para tomar uma decisão em relação ao futuro do Gabriel Jesus. Se ele vai para o último ano de contrato com o Arsenal até 27 ou então se definitivamente na janela do meio do ano que vem, daqui a um ano, o Gabriel será colocado como transferível, como foi o Andreas Pereira para esta chegada ao Palmeiras, tá certo? Então, esta é a verdade da história, infelizmente. Adoraria que ele voltasse, adoraria que o Palmeiras tivesse este grande atacante à frente, mas a prioridade foi a contratação do Andreas Pereira e o Palmeiras gastou os valores também bem altos em Vitor Roque, que neste momento tem entregado um belo futebol a Abel Ferreira e vocês ao do outro lado, torcedores, tá certo? Fala, torcedor Palestrina, vou aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe seu like, se inscreva no canal. E vamos falar isso daí, essa bomba que saiu agora aí, que o Jorge Nicola trouxe a respeito de caso de polícia lá no Verdão, né? Esse Carlos Mansur aí, João Carlos Mansur, o dono da empresa Reag aí, que foi alvo da polícia aí, por ele estar envolvido com a maior facção aí de São Paulo do país, né? Então, acredita aí que isso é uma coisa muito ruim que vem acontecendo. Tem que expulsar ele, caso for tudo comprovado aí, tem que expulsar esse cara do Verdão, não pode deixar entrar o crime organizado no Verdão. E como é que vai ficar nossa reputação, né? Nós somos um time todo reestruturado, todo arrumado, e passar por essa vergonha, isso não pode acontecer. Queria saber sua opinião, o que você acha sobre isso daí, e comenta muito. Vamos falar também a respeito do Gabriel Jesus que foi mencionado nos últimos dias aí, nas últimas horas, a respeito da vinda dele. Isso é impossível, acredito que ele dá preferência para a Europa, ele não vai voltar para o Verdão agora no momento, e ele não tem nem previsão de quando vai voltar a jogar. Queria saber o que você acha disso tudo. O Andreas Pereira tá vindo aí e vai deixar nosso Verdão mais forte, e a estreia dele, como o Felipe Facicani trouxe, é contra o River Plate. Comenta nesse vídeo aí o que é que você achou, o que é que você pensa, qual é a sua opinião, deixa seu like, comenta muito no vídeo. Tamo junto, forte abraço e avante palestra.